Manual de Fitopatologia, volume 1, Princípios e Conceitos, quinta edição. Capítulo 2, Importância das doenças de plantas. A sanidade das plantas cultivadas é de vital importância para os mais diversos setores econômicos, embora poucas pessoas tenham consciência desse fato. Além de fornecer alimento à população, as plantas são também fornecedoras de madeira, fibras, medicamentos e bioenergia. As doenças de plantas, responsáveis que são pela redução quantitativa e qualitativa da produção, causam prejuízos econômicos importantes e, ocasionalmente, podem levar a consequências sociais desastrosas, como se verá nos diversos exemplos relatados a seguir. Tópico 2.1 Algumas epidemias famosas. 2.1.1 Fome, morte e emigração. Irlanda, 1845 a 1846. Contam-nos os historiadores que, aproximadamente 2 séculos após sua introdução, a batata, abre parênteses, Solanum tuberosum, fecha parênteses, tornou-se a base da alimentação dos habitantes do norte da Europa Ocidental. Ela desalojou os cereais dessa posição em virtude de sua alta produtividade, fácil adaptação e alto valor nutritivo. Quanto mais rural a área, mais a batata pesava na dieta. Quanto mais pobre a região, mais batata se comia. Não raro, o cardápio nestas casas simples consistia de sopa de batata no café da manhã, batata cozida no almoço e batata assada no jantar. Por mais inacreditável que possa parecer nos dias que correm, a ração diária de um trabalhador irlandês, no início do século XIX, consistia quase que exclusivamente de 4 a 8 quilos de batatas frescas. Esse tipo de alimentação, apesar de enfadonho, dava às pessoas quantidades adequadas de proteínas, carboidratos e vitaminas. Além disto, poucos problemas fitossanitários ocorriam na lavoura. A produção era estável de ano para ano, fato de grande importância naqueles árduos tempos. Por volta de junho de 1845, porém, uma nova e destrutiva doença, hoje conhecida por requeima, causada por Phytophthora infestans, foi vista na Bélgica. 2 ou 3 semanas após, os mesmos sintomas foram encontrados na vizinha Holanda. A França veio em seguida. A doença era tão destrutiva que todos os jornais da época se ocuparam do assunto. O público e os governos estavam tão alarmados com as consequências que poderiam advir de tão terrível mal que médicos brigavam com químicos, que por sua vez brigavam com botânicos, todos querendo ter a primazia e a exclusividade de lutar contra o novo inimigo. Nessa época longínqua, os fitopatologistas, como bem lembra Burke em 1964, não haviam ainda sido inventados. E nada ilustra melhor a preocupação reinante naquele tempo que a convocação, em 20 de agosto de 1845, da Société Royale et Centrale d'Agriculture de Paris, em plenas férias de verão. Nesse mesmo mês, a doença foi identificada no sul da Inglaterra e, a 6 de setembro, uma nota publicada no Dublin Evening Post indicava que o patógeno já havia chegado à Irlanda. Estatísticas da época indicam que a queda de produção em 1845 naquele país chegou a 25%. Nada desprezível, mas ainda longe da catástrofe que se avizinhava. O final de 1845 e os primeiros meses de 1846 foram gastos pela comunidade científica da época numa polêmica que só terminaria 15 anos depois.
Seria aquele fungo invariavelmente associado às plantas atacadas a causa ou a consequência da doença? A luta era desigual. O abade Edward van der Heck, o professor Charles Morin, ambos belgas, o reverendo inglês Berkeley e o cientista francês Payen defendiam o ponto de vista do fungo ser a causa do mal. Os demais membros da comunidade científica, no entanto, acreditavam que naquele crescimento cinza que cobria os tubérculos apodrecidos não passava de consequência do problema. E como sempre acontece com as polêmicas, mesmo nos nossos dias, o aspecto científico dos argumentos foi sendo paulatinamente substituído por desavenças pessoais, inveja, bairrismo e convicção religiosa. Enquanto isso, na Irlanda de 1846, alheio à discussão, o patógeno foi visto sobre as plantas de batata 2 meses mais cedo que no ano precedente. Encontrando as plantas mais jovens, tendo mais tempo para se multiplicar e ajudado por um clima favorável, o patógeno destruiu perto de 80% da produção. As consequências são ainda hoje inimagináveis: 2 milhões de mortos e 1 milhão de emigrantes. Box 2.1. As taxas de emigração, que variavam entre 50 e 80 mil pessoas ao ano, duplicaram em 1847, chegando a 300 mil em 1849. Figura 2.1. E a população da Irlanda, que era de 8,3 milhões em 1846, passou para 5,2 milhões 30 anos depois. Box 2.1. Corpos sendo comidos por cães. 2 milhões de mortos e 1 milhão de emigrantes. Catástrofe causada por um microscópico organismo que ainda hoje ameaça nossas plantações de batata e tomate. Apesar da enormidade das cifras, será que podemos realmente imaginar o que se passou na Irlanda logo depois de 1846? William Edward Forster foi uma testemunha ocular da tragédia irlandesa. Alguns trechos de seu relato foram reproduzidos por Klinkowski em 1970. Abre aspas. Os sobreviventes pareciam esqueletos ambulantes, os homens estampando a marca lívida da fome, as crianças chorando de dor, as mulheres dentro das casas fracas demais para se manterem em pé. Chegando à aldeia de Clifden, soubemos da ocorrência de 4 mortes acontecida nos últimos 3 ou 4 dias. Uma mulher que havia rastejado na noite anterior até o toalete externo à casa foi encontrada na manhã seguinte parcialmente devorada pelos cães. Fecha aspas. Em toda a Irlanda, naqueles duros anos, poucas pessoas tinham trabalho a fazer, com poucas exceções. Um obscuro jornal da época publicou, abre aspas, a Serraria Cork Patente, situada na King Street, o maior estabelecimento da região, está trabalhando a pleno vapor, com 16 a 20 pares de serras simultâneos, de manhã à noite, durante os últimos 6 a 8 meses, cortando tábuas para urnas funerárias. Fecha aspas. Em homenagem aos milhões de emigrantes irlandeses, foi inaugurado em 1997, às margens do rio Liffey, em Dublin, o Memorial da Fome. Figura 2.2. Esse conjunto de esculturas em bronze representam homens, mulheres, crianças e até um cão exaustos e famintos, que percorrem as margens do rio com expressões de tristeza, desespero e determinação. O Memorial da Fome é uma das peças de arte pública mais fotografadas em toda a Irlanda. Voltando para o texto. A descoberta do agente causal da requeima da batata
em 1861, é considerada o nascimento da fitopatologia. Apesar de acumular 150 anos de estudos, a requeima da batata é ainda hoje uma grave doença de difícil controle. Na década de 1990, a doença passou a alarmar os produtores de batata no mundo, pois o patógeno, que até então não formava estruturas de reprodução sexuada fora de seu centro de origem, passou a fazê-lo em países da Europa e das Américas do Norte e do Sul. A variabilidade das linhagens resultantes da reprodução sexuada trouxe desagradáveis surpresas aos produtores de batata, como resistência a fungicidas sistêmicos e maior agressividade. Novas estratégias de manejo precisaram ser delineadas e a doença voltou às manchetes dos jornais. Tópico 2.1.2 A catástrofe de Bengala. Corria o ano de 1942. A guerra atingiu seu apogeu na Ásia. O então vitorioso exército japonês encontrava-se às portas da Índia Oriental. Os anos de guerra haviam consumido todo o estoque de alimentos da região. Em Bengala, hoje dividido entre Índia e Bangladesh, a situação tornava-se desesperadora. Dependentes do arroz para sua alimentação, tanto quanto os irlandeses de 1846 dependiam da batata, os habitantes de Bengala viam com terror suas plantações serem dizimadas por um fungo, naquele tempo conhecido por Euminthosporium oryzae, hoje Cochleobolus miabeanus. O clima de Bengala nesse ano, como aquele da Irlanda de um século atrás, mostrava-se chuvoso e encoberto. As variedades precoces de arroz conseguiram fugir de parte das chuvas e ainda produziam um pouco. Os danos chegaram a 50%. As tardias, no entanto, foram atingidas em cheio, danos entre 75% e 90%. A fome foi inevitável, com os japoneses ocupando a vizinhança birmânia. A importação de arroz, que normalmente se fazia, foi suspensa. Os ingleses, com muitos problemas para alimentar a si próprios, não puderam ou não quiseram ajudar. O resultado é descrito com emoção e detalhes por Padmanabhan, 1973. Abre aspas. O autor foi indicado como micologista em Bengala quando a fome estava no seu máximo. Quando ele viajou para assumir seu novo posto, em 18 de outubro de 1943, pôde ver corpos mortos e pessoas morrendo de fome por todo o caminho. Esta horrenda situação de muitos milhares de homens, mulheres e crianças morrendo continuou por todo outubro, novembro e dezembro nas mais importantes cidades de Bengala, principalmente Calcutá e Dhaka. Fecha parênteses. Nesse caso também, quando tudo passou, a contagem dos mortos atingiu 2 milhões. Tópico 2.1.3 Os ingleses e o chá. O café adaptou-se no longínquo Ceilão, hoje Sri Lanka, tão bem quanto a batata na Irlanda. A área ocupada com esta cultura passou de insignificantes 200 hectares em 1835 para quase 200 mil em 1870, figura 2.3. Praticamente toda a produção, perto de 50 mil toneladas, era exportada para a Inglaterra. E assim como os irlandeses eram chamados de comedores de batata, os ingleses, durante os últimos anos do reinado da Rainha Victória, constituíam-se numa nação de bebedores de café. Foi nesta época, 1869, que o Dr. Tewits, diretor do Jardim Botânico Real de Peradeniya, Ceilão, enviou para Londres algumas folhas de cafeeiros precocemente caídas, que apresentavam algumas lesões recobertas por um pó amarelo.
O reverendo M.J. Berkeley, aquele mesmo que ajudara a desvendar a origem fúngica da requeima da batata, logo viu que era uma ferrugem o problema das folhas do cafeeiro e batizou seu agente causal apropriadamente com o nome de Emileia vastatrix. O mundo veria em poucos anos quão devastador ele era. Boxe 2.2. Boxe 2.2 Tratamento químico preventivo. A ferrugem do cafeeiro foi muito importante na vida de um jovem inglês, Harry Marshall Ward. Em 1880, com 25 anos e recém-saído do Christ's College em Cambridge, Marshall Ward foi enviado ao Ceilão para salvar a cafeicultura da ilha. Neste aspecto particular, o jovem cientista não teve sucesso. No entanto, seu trabalho sobre o ciclo vital da Emileia vastatrix, publicado em 1882, constituiu-se num clássico da literatura fitopatológica. Nele, as bases teóricas do que é chamado tratamento químico preventivo da folhagem, uma das estratégias de controle mais empregadas nos dias atuais, foram descritas pela primeira vez. Citado por Large, 1962. Marshall Ward, logo no início de suas investigações, convenceu-se de que o fungo era pouco vulnerável a ataques externos. Os esporos possuíam paredes espessas que os protegiam do meio hostil. Suas hifas estavam sempre no interior da folha do cafeeiro, inatingíveis às substâncias aplicadas externamente. Mas, vislumbrou ele, havia um pequeno ponto fraco nesta armadura bem planejada, um curto período de tempo no qual uma parte vital do patógeno podia ser atacada. O momento exato era justo após a germinação do urediniósporo na superfície foliar e imediatamente antes da penetração no interior do tecido. Neste lapso de tempo, o delicado tubo germinativo ficava exposto às agressões do meio. Bastaria que uma substância tóxica já estivesse nas folhas quando os esporos germinassem, escreveu Marshall Ward, para que a doença fosse controlada. Infelizmente para ele e para o Ceilão, esta substância tóxica ainda não tinha sido descoberta naquele tempo. Foi só alguns anos mais tarde que Millardet, em 1885, comunicava aos viticultores de Bordeaux a descoberta do primeiro fungicida da história, a cauda bordaleza. Voltando para o texto. As outroras viçosas plantações do Ceilão, a partir de 1869, foram definhando, lentamente a princípio, assustadoramente alguns anos depois. Em cerca de 20 anos, a produção caiu de 50 mil toneladas para virtualmente zero. Figura 2.3. Dizem os livros que a falência atingiu 417 plantadores e com eles o até então sólido Banco do Oriente. Os milhares de trabalhadores indianos que trabalhavam na colheita foram devolvidos à pátria, com os bolsos vazios. Os nativos passaram fome, pois sem café, como pagar pelo importado arroz? Enquanto isso, do outro lado do mundo, a preocupação dos ingleses era encontrar outra bebida quente e estimulante que os ajudassem a suportar seu miserável clima. O chá foi a solução, e o Ceilão, que no final do ciclo do café só tinha 500 hectares ocupados com esta cultura, já em 1880 podia exibir nada menos que 140 mil. Figura 2.3. E os ingleses se transformaram por causa da Emileia de bebedores de café a bebedores de chá, até nossos dias. Tópico 2.1.4. O fogo de Santo Antônio. Uma estrutura saliente de cor púrpura, semelhante a uma espora de galo, origina-se quando Clavíceps purpúrea infecta sementes de centeio.
Esta estrutura escleróide é responsável pela sobrevivência do patógeno entre as safras da cultura. Os franceses referem-se a ela por ergot, os ingleses por cockspur. Entre nós é conhecida por esporão. Independentemente do nome, seu interior contém grandes quantidades de micotoxinas, compostas por alcaloides de muitos tipos, incluindo LSD. As micotoxinas são termoestáveis, ou seja, resistentes ao calor e variam em quantidade, dependendo de uma série de fatores, inclusive a espécie hospedeira. Além da cevada, centeio e trigo são suscetíveis ao patógeno. A ingestão de pão contaminado com estes alcaloides vasoconstritores produz uma série terrível de sintomas. Mulheres grávidas abortam, os dedos dos pés e das mãos formigam. A temperatura do corpo sobe a tal ponto que pode causar problemas mentais irreversíveis e mesmo a morte. Algumas vezes, uma gangrena incontrolável se abate sobre o doente, que vê dedos se desprendendo das mãos ou dos pés, pés caindo dos tornozelos e mãos se separando dos braços. Inacreditáveis alucinações que levam à morte não são incomuns. Epidemias de clavíceps purpúrea em centeio eram corriqueiras na Idade Média. Milhares morreram no Vale do Reno em 857 e na França em 994 e 1089. A doença em Viena, onde surtos frequentes ocorriam, era conhecida pelo nome latino Sacer Ignis, fogo sagrado. Em 1095, o Papa Urbano II delegou à Ordem de Santo Antônio a tarefa de tratar dos doentes de ergotismo. A partir de então, o nome fogo sagrado foi caindo em desuso, sendo substituído por fogo de Santo Antônio. A última erupção do fogo de Santo Antônio deu-se na França, em 1951, na pequena cidade de Pont-Saint-Esprit. A imprensa a ela se referiu como pão maldito. 300 pessoas adoeceram, 5 morreram e um número indeterminado enlouqueceu. Atualmente, a doença pode ser controlada com vasodilatadores e o retorno ao quadro clínico normal pode variar de 1 hora a 2 dias. Tópico 2.1.5 Cochleobolus heterostróphos. Abre parênteses, Euminthosporium maides, fecha parênteses, e os hambúrgueres perdidos. Os produtores de sementes de milho híbrido devem obrigatoriamente efetuar cruzamentos controlados. No princípio, o controle era conseguido pelo despendoamento manual da linhagem fêmea, operação onerosa que custava uma média de 120 a 450 dólares americanos por hectare. Para economizar o alto custo desta operação, os produtores passaram a empregar, a partir da década de 1950, linhagens fêmeas com pólen estéril, característica esta herdada citoplasmaticamente. No final da década seguinte, em virtude das grandes vantagens propiciadas por este método, praticamente todo o milho produzido nos Estados Unidos era originário de linhagens com citoplasma macho estéril. Tudo vinha correndo bem, até que em 1970, uma nova raça de Cochleobolus heterostróphos, abre parênteses, sinônimo de Euminthosporium maides, fecha parênteses, especialmente adaptada para atacar híbridos portadores de citoplasma macho estéril, foi detectada em Belle Glade, na Flórida. Sua disseminação em direção norte foi explosiva e devastadora. Em 2 meses, o patógeno chegou aos grandes estados produtores de Iowa e Illinois. 15 dias depois, já era vista em todos os estados do Nordeste americano. No final, 15% da produção americana foi destruída. Houston, em 1975, dramatizou a situação, calculando que a produção perdida, perto de 20 milhões de toneladas, se fornecida ao gado e transformada em carne, produziria 30 bilhões de quart-pound hambúrgueres.
E assim, os americanos finalmente puderam compreender a extensão do desastre.